De que forma posso entrar no reino dos céus? Pergunta difícil, não é? Pois é, são muitas renúncias constantes que demanda de cada um de nós para entrar no reino dos céus. Não é a vontade, não é sem sacrifício. Existe um alto preço a pagar. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus estava falando para os seus discípulos porque eram os mais interessados em saberem sobre Jesus, sobre o reino dos céus. Eles tinham largado suas próprias vidas para seguir Jesus. E Jesus falou para eles: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Que rico? Quem é esse rico? Rico é a pessoa que não quer abrir mão. Não quer abrir mão da sua vida. Por exemplo, talvez você, ouvinte, esteja entre uma pessoa que você ama muito. É apaixonada por essa pessoa. Não sai da sua cabeça. Você está triste, amargurado por causa dessa pessoa. A sua vida vive em torno dessa pessoa. Você faz tudo por ela. E por mais que você faz tudo por ela, por ele, você não recebe o retorno que você gostaria. Sabe por quê? Porque você está servindo ao Deus errado. O Deus que não tem olhos, Deus que não vê. Aparentemente tem olhos humano, mas não enxerga a sua necessidade. Nenhum ser humano é capaz de atender todas as necessidades do outro. Só Deus. Deus conhece o nosso interior. E aí você perde tanto tempo focado nessa preocupação sua. Às vezes não é uma pessoa, mas é o sucesso financeiro, é o dinheiro, é o seu futuro. E diz assim: e outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o rico, ele tem muitas coisas e ele se assegura dessas coisas. Às vezes, você não é rica financeiramente, mas você é apegado ao pouco que tem, a tudo que você tem. Ao marido, à esposa, o filho, a filha, o dinheiro, o seu status, as redes sociais. Você não larga de mão. Você tem problema na família, mas você não quer largar de mão as redes sociais que têm tirado o seu tempo, a sua atenção a Deus e aos familiares. Então ele está falando, Jesus está falando aqui do reino dos céus e do reino de Deus. É mais fácil passar um camelo, que era uma portinha, um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, que era uma portinha bem pequenininha, que o camelo tinha que se esforçar muito para entrar. E aí os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Eles entenderam que era muito difícil entrar no reino dos céus. Não é fácil. O que Jesus havia pedido do jovem rico, de vender tudo o que tinha e dar aos pobres, era porque ele estava apegado às suas conquistas, aquilo que ele fez tanto esforço para adquirir
e não queria abrir mão daquilo. E, portanto, as coisas físicas que ele valorizava deixava ele de amar o próximo como a ele mesmo, deixar de honrar o seu pai e sua mãe. E faltava muitas coisas sobre os mandamentos de Deus. Então os discípulos ficaram assim chocados. Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível. É impossível ser salvo. Porque os homens se apegam a tudo que tem na vida, especialmente aquilo que custa muito. Mas a Deus tudo é possível. Ou seja, por causa de Deus, da sua graça, da sua insistência, da sua orientação, de convencer a pessoa, é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Essa perguntinha aí a gente vai deixar para responder depois dessa trilha musical. Enquanto isso, você, ouvinte, vai pensar sobre você, se a sua fé tem estado fraco por causa de coisas ou pessoas. Vamos deixar essa questão aí para vocês pensarem e voltamos logo em seguida. Pensou? É verdade. É verdade que custa muito. Quando eu penso no que eu tenho que fazer para agradar a Deus e não para o meu próprio egoísmo, eu tenho que estar pronta a desapegar de qualquer coisa e pessoa. Eu tenho que desfazer. E eu não posso demorar, porque isso vai ajuntando, vai acumulando outras coisas que eu vou também me apegando. Por isso que a vida cristã demanda muitos sacrifícios, renúncias em prol do reino dos céus. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis
sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o que aconteceria com os 12 discípulos. Um se perderia e outro tomaria o seu lugar, obviamente. Mas observe que eles deixaram suas próprias vidas. Eles nem sabiam o seu futuro, simplesmente para seguir Jesus. Eles apreciaram. Quando eles deixaram suas próprias vidas, eles apreciaram. Quando eles deixaram as suas próprias vidas, eles estavam dizendo com o seu comportamento, o seu futuro, a sua família, que tudo ficou em segundo plano para aprender com o Senhor Jesus. Eles quiseram isso. Eles quiseram aprender porque encantava a verdade. E Jesus disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha, que coisa maravilhosa é saber o seguinte, que os que deixaram suas próprias vidas, aqueles que deixaram de valorizar primeiro os mais queridos, né? O irmão, a irmã, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, as terras, por amor do Senhor Jesus, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Agora, imagina você e todo aquele que não tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terra, por amor de si mesmo, do seu familiar, de terceiros, você acha que vai receber o quê? Receberá o quê? 100 vezes tanto? Não. Até o pouco que tem, perderá. Muitas pessoas que deram mais valor o seu marido, a sua esposa, hoje, nem com Jesus estão, nem convertidos estão, nem nascidos de Deus estão, porque estão vidrados naquele problema, na sua casa, na sua família, com seu marido, com seu filho, e fica preocupado. Ou seja, passa mensagens, palavras, e ele insiste do seu jeito, focar nos seus problemas e deixar Deus em segundo plano, aliás, em último plano. Porque eles se encaixam a sua própria vida de acordo com essas pessoas que eles apreciam mais. E que, na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, você aprecia mais e te fere mais. Você não reparou isso? Bem, eu vou deixar aqui outra trilha musical para você pensar. E nós falamos mais um pouquinho depois dessa trilha musical.
Pois é, não é fácil herdar a vida eterna. Existe alto preço, correção, né? Por exemplo, eu já me apeguei a meu pai, minha mãe, eu já me apeguei ao meu marido, eu já me apeguei ao meu filho, mas eu tive que me corrigir para isso. Eu tive que me disciplinar e negar a minha própria vontade, que estava me fazendo mal, tá? Só para deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que vai perder isso. Não, aquilo que tá fazendo mal para mim, essa preocupação, na verdade, está me escravizando. E quando eu dei para Jesus e eu corrigi o que estava me desviando, colocando até Deus em segundo plano, ouvinte, tem que ser muito definido na sua fé. E eu tenho feito isso com tudo, não só com pessoas, mas com coisas também. Tudo. Aí Jesus diz um versículo aqui extremamente importante. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, que são os últimos. E muitos derradeiros, que são os últimos, serão os primeiros. Ou seja, tem pessoas que fizeram isso, largaram tudo para o Senhor Jesus no início da sua jornada na fé. Mas hoje, depois de tantos anos, já deixaram outras coisas, pessoas ficarem em primeiro plano. Eles não venderam tudo que tinha. Eles não se desfizeram porque eles começaram a valorizar outras coisas ou pessoas. Por isso que a Bíblia fala que muitos primeiros serão os últimos. Porque eles iniciaram bem, mas eles não continuaram. E os últimos que não iniciaram bem, que agiram errado, não entendiam também, serão os primeiros. Foram os que insistiram em corrigir, aprenderam, foram humildes. E os primeiros normalmente são orgulhosos, porque já tem um tempo que crê em Deus, que fez isso, que fez aquilo, achando que tudo que fez foi assim o máximo, quando na verdade tudo que nós fazemos para Deus era necessário. Já nunca reparou isso? Era necessário, porque te fazia mal, que te afastava de Deus. Bem, ouvinte, é com você agora e a sua consciência. Quem você vai escolher? Você que está apegado a coisas e pessoas, você é literalmente escravo. E você tem visto os sinais disso. Agora, a decisão é sua.